gostava de ter a participação dos irmãos na pergunta que vou fazer, porque a lição desta manhã, ela é um apelo a uma consciência, de facto, do que é a nossa missão. Então, eu queria perguntar o que é o Evangelho para vocês. O que é que para vocês significa o Evangelho? Vão levantar a mãozinha que eu vou fingir que não ouvi. O que é o Evangelho para cada um de nós? O que é que isso representa? O que é que isso é de importante? O que é que realmente entendemos como Evangelho? Aqui o meu lindo diz-se o poder de Deus para salvação e transformação. Mais, alguém quer dizer mais alguma coisa do que é o Evangelho? Diz, meu filho. O Evangelho é renúncia, diz aquele jovem. Como é que te chamas? Não te chamas, chamam-te. Chamam-te Ednei, não é? Isso. Amém. Tu não te chamas a ti, eu sou. Oh, Ednei, vem cá. É os outros que chamam. Muito bem. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Poder de Deus, renúncia, mais? Acabou. Espera, levanta a mão primeiro, por favor. Diz lá atrás, Rafael. É amor, mais. Quem é que estava ali a falar? Boas novas, nossa busca, nosso mapa. Bússola. Ok. Mais, quem é que está pregado. Vou-me embora já a seguir. Hoje acaba o culto cedo, não é? Como é que te costumam chamar? O que fala inglês, não é? É o que fala inglês. Está aqui um professor de inglês. Mais, o que é o Evangelho? Diz lá. Hã? Ai, desculpa. O Evangelho é o ADN de Jesus. Está certo ou está errado? Está certo, muito bem. Muito bem. Mais alguém quer partilhar? Mas alguém quer partilhar? Ai, o testemunho da obra de Jesus. Não, mas eu queria era o vento. O testemunho da obra de Jesus. Diz lá atrás, Sueli. O Evangelho é Deus revelando-se como Pai. Mais, quem quer dizer alguma coisa? São os ensinamentos, os princípios, não é? Doutrina e história de Jesus. Que ele tem ar de professor. O Renato está com ar de professor. Temos que o pôr na escola bíblica a ensinar a gente. Assim, um tema assim, doutrina, história. Diz lá, Renato. De Jesus Cristo. Ok. Olha, o Evangelho é isso tudo. Ninguém errou, ninguém se enganou. Sabia disso? Ninguém se enganou. E o apóstolo Paulo disse uma frase que disse aqui o nosso... Ai, ajuda-me. O Ruben, obrigado. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho de Cristo, porque há evangelhos de outros, sabia disso? Porque o Evangelho, a palavra Evangelho significa do grego boas novas, ou seja, notícias boas, notícias com esperança, notícias com respostas, notícias com uma fonte de solução para cada um de nós, porque isto é o Evangelho, é a resposta para as nossas necessidades, é quando nós estamos vivendo na Terra, sabermos que temos um caminho com base no Evangelho. E ele disse que o Evangelho era o poder de Deus, ou seja, aquilo que é anunciado, aquilo que é ensinado através do Evangelho, que se concentra naquilo que foi ensinado, que é a mensagem do reino. Amém? Alguém percebe o que é isto, a mensagem do reino? Porque o reino tem um Evangelho, o reino tem as boas novas. E o reino significa que nós estamos num reino que, segundo Jesus disse, quem reina neste mundo é o diabo, não é? É Satanás, é o adversário, mas nós temos um reino, nós pertencemos a outro reino. Por isso Jesus disse que nós somos não só estrangeiros, como somos embaixadores de Deus.
E um embaixador é porque está num reino que não é bem o seu. É ou não é? Logo, nós não somos... E Jesus também disse, nós não somos deste mundo. Se o mundo vos aborrece, também me aborreceu a mim. Logo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? Só para quem crê. E crer não basta acreditar. Porque se eu pego neste verso isolado do contexto bíblico, eu digo que basta acreditar e vivo como quero. Certo? Mas não é isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê, e não só crer, há que viver. Certo? Porque a Bíblia diz que crer até o diabo crê. Também diz a Bíblia. Diz ou não diz? E crê e até tem... Ops! Porquê? Porque ele sabe qual o poder que existe, não só do Evangelho, como no poder do próprio Deus. Então a igreja, nós temos que entender o que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Porque a Bíblia diz que, conforme há muitos anticristos, diz ou não diz? Já no tempo do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que o espírito anticristo estava no mundo. Ou seja, o anticristo significa tudo o que é contra Cristo. E o que é contra Cristo? É o que é contrário ao Evangelho. Então, muita gente tem um Evangelho que não é de Cristo. É o Evangelho da humanidade, o Evangelho daquelas tendências modernas do errado. Muita gente, até o próprio Jesus disse, houve quem falsifica a palavra. Vocês entendem o que eu quero falar? Portanto, o Evangelho, qual é poder de Deus para aquele que crê no Evangelho, mas tem que ser no Evangelho de Cristo. Não pode ser... Eu posso criar um Evangelho novo. Posso ou não posso? Porque Evangelho simplesmente é uma boa nova. Bíblia. Usamos hoje a palavra Bíblia. A Bíblia significa livros. Livros sagrados. Mas para mim, a Bíblia, estes 66 livros, são sagrados, mas para outras pessoas são outros livros, que o podem chamar Bíblia. Então, nós temos a Bíblia Sagrada, com origem na escrita, iniciado com Moisés, segundo diz os historiadores. Depois temos todo o contexto histórico da Bíblia, daqueles 39 livros que temos do Antigo Testamento, que são compostos por livros da história, livros poéticos, livros que mostram a biografia de homens, livros que falam dos reis, todo o contexto bíblico desde o começo da humanidade até Jesus. E depois temos o Evangelho, que é o próprio Deus se humanizando, trazendo uma mensagem que os anteriores não tinham compreendido. Porque a palavra Evangelho, sendo boas novas, não existindo o conceito dele, já existia no Antigo Testamento. Deus era o Deus da solução. O Deus do Antigo Testamento não mudou de coração no Novo. Isto é, nós temos que entender que a boa nova era para todo o mundo antes de Jesus vir ao mundo. Também, tanto que temos na história e na biografia do próprio Cristo, pessoas que não eram judias e que foram salvas e até fizeram parte da genealogia do próprio Cristo. Então nós temos que entender que o Evangelho é sem dúvida de Cristo. E para isso eu tenho que seguir as orientações de Cristo. Tenho que seguir as orientações da Bíblia, que foi considerado os livros que foram considerados no cânon sagrado, que para nós estão corretos. Nós temos que seguir. Mas há quem goste, não é? De deturpar o Evangelho. E nós temos como missão entender em primeiro que o Evangelho é para salvação, não é para condenação. Há muita gente que eu aprendi alguma parte do Evangelho, um Evangelho da condenação. Vocês alguma vez aprenderam isso? Às vezes nós temos, o mundo isto é, nós temos um perigo. Nós quando queremos mostrar amor, misericórdia, perdão, tolerância, respeito pelo próximo, corremos o risco de parecer que já não há justiça, nem há regras, nem há princípios. Vocês entendem o problema? Aí o pastor Paulo, de antes era mais... Olha, foi na quarta-feira, quando estávamos
com os irmãos que dos GCs, estávamos partilhando algo interessante. E alguém disse que eu preguei determinada coisa. Eu preguei coisas no passado que eu hoje moderei um bocadinho a minha forma de ver. Eu não tenho vergonha de o dizer. Quando alguém diz, você pregou isto, se o que eu preguei, hoje estou a pregar ligeiramente diferente, é porque eu hoje entendo de uma forma diferente. Porque o Evangelho não é condenação, o Evangelho é salvação. O próprio Jesus disse, eu não vim para vos condenar, nem para vos julgar. Agora, o Evangelho não deixa de ser a verdade, não deixa de ser a mensagem tal qual ela é. Alguém, há pouco tempo, fez uma coisa muito feia e a pessoa que me abordou disse-me assim, você devia de fazer algo. Eu não faço nada. Sabe porquê é que eu não faço nada? Porque se Deus deixar as pessoas fazerem errado, vou ser eu a proibi-las. Eu não sou de... Mas o que é isto? A igreja não é um lugar para proibir ninguém. A igreja tem princípios, a igreja tem regras. O Evangelho tem princípios, o Evangelho tem regras. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Quem sou eu para condenar? Agora, há óbvio que existe determinado grupo de cristãos e de pessoas das comunidades com responsabilidades mais elevadas que têm que dar também outro exemplo. Tem ou não tem? Obviamente, são princípios. Agora, nós temos que entender que o Evangelho é o poder de Deus. Não é o poder da pessoa, não é o poder da palavra da minha boca, é o poder de Deus que pode sair da minha boca para a salvação de quem crê naquilo que é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho da ICIR, nem da Assembleia de Deus, nem da Igreja Batista, nem de nenhuma. É o Evangelho de Cristo, que foi mencionado por Ele, foi transmitido por Ele. Durante 3 anos, Jesus veio para ensinar o verdadeiro sentido do reino dEle. Amém? E de anunciar o reino. Pai, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como é feita no... Logo, eu preciso de viver neste princípio. Vocês entendem? E hoje nós estamos numa tendência extremista de evangélicos. Os evangélicos está a aparecer notícias perigosíssimas. Conforme houve o radicalismo islâmico, e ainda há, parece que está a nascer uma onda de radicalismo evangélico. O que eu acho perigoso. Porque o Evangelho é amor. O Evangelho é perdão. O Evangelho é restauração. O Evangelho não é dizer sim ao que é errado. O Evangelho é dizer, estás errado, mas segues o caminho que tu queres. Porque se Deus permite que tu faças errado, quem sou eu para impedir? Alguém está cá? A nossa missão como igreja, como cristãos, de acordo com Marcos 16, versos 14 e seguintes, finalmente diz que Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Jesus estava a reclamar, porque ele tinha dito, alguns discípulos viram Jesus e outros não viram. É como alguns, às vezes, nas comunidades. Eu vou à igreja, mas eu nunca vi um milagre. Mas já ouviste falar que Jesus curou A e B. Então, experimenta crer em Jesus, independentemente da experiência que tu tenhas, sobrenatural ou não. E disse-lhe Jesus, olha o que é que Jesus disse para os discípulos. Ide. Por onde? Por onde? Todo o mundo... Sabe qual é o mundo da ICIR aqui? O mundo da ICIR não é a Rússia, não é a Ucrânia. O mundo da ICIR hoje, a não ser que Deus nos dê missionários para ir para lá, para outros países, o mundo da ICIR, o teu mundo, é os teus colegas, é o teu vizinho, é a tua família, é os teus filhos, é o teu patrão, é os teus empregados. O teu mundo é aqueles que te rodeiam. Mas, lógico que dentro de nós, Deus pode levantar um grupo enorme de missionários, de pessoas, que para ir para outros lugares. Mas de acordo com Jesus disse, ide por todo o mundo. A ordem é ir por todo o mundo,
Pregai, pregar sabe o que é? O que é pregar? Pregar é o que eu estou a fazer. Mas tanto se prega num altar como se prega no café. Tanto se prega num altar como se prega a cantar. Sabia que cantar também é pregar? Não é só adorar e louvar Jesus, é também transmitir uma mensagem. Há pessoas que têm sido salvas por causa da mensagem de um cântico. Eu venho da geração da Assembleia de Deus em que tenho ouvido testemunhos lá há 30, 40 anos que pessoas foram salvas a cantar o hino 15. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi. Agora, diga-me uma coisa. Esta mensagem cantada é uma pregação, é evangelho. E gente foi salva, ouvindo o cântico. Foi na cruz. E entraram nas comunidades sem ter evangelista nenhum, sem ninguém falar. Ouviram e entraram. Por isso que a música da igreja tem que ter o evangelho. Porque se a nossa canção na igreja não prega o evangelho, está alguma coisa errada. Se a tua oração não está envolvida do amor, da compaixão, da doçura do evangelho, porque o evangelho é o poder para a salvação, mas também tem o poder da condenação. Não há dúvida que tem, mas não és tu que condenas. Porque Jesus disse, eu não vim para julgar nem para condenar, mas aquilo que eu ensino, isso vos há de julgar. Então nós como igreja, e se nós continuarmos a seguir, este evangelho será pregado a toda a criatura. Diga para quem? Quem? Toda a criatura. Não é só para quem eu acho bonito. Não é só para quem eu gosto mais. É a toda a criatura. Olha, vamos começar por ladrões, prostitutas, bandidos, boa gente, má gente, formados, não formados, com perfeição física, com imperfeição física. Os da LGBT+, agora não sei, eu tenho que estudar essas coisas. LGBT já não chega, já é mais não sei o quê, aquelas coisas. Essa malta toda, o evangelho é para eles, não é para dizer que eles estão certos, é para mostrar o caminho certo. Mas se eu prego, seja para um gay, seja para uma prostituta, ou seja para um homicida, o que o evangelho é a salvação de todo aquele que crê, e ao mesmo tempo eu corro com eles da igreja, ao mesmo tempo eu os condeno, ao mesmo tempo eu não quero estar com eles, ao mesmo tempo eu afasto os meus filhos dele, porque os meus filhos têm uma tendência errada de alguma coisa, porque lhes falta, ou faltou, o verdadeiro evangelho. Então eu tenho medo que os meus filhos sejam contaminados. Eu tenho medo que os meus filhos não recebam, em vez de ajudar, sejam afetados. Porque isto é uma verdade. Eu posso ser afetado. Se eu não estou firme no evangelho. Se eu não estou com Jesus na minha vida. Então o caminho não é afastar-nos do mundo. O caminho é influenciar o mundo. E o Senhor Jesus, para a salvação de pregar o evangelho a toda a criatura. E eu apaixono-me muito por Jesus. Eu tenho um sonho de um dia destes Jesus me fazer sonhar com algo espiritual. Eu gostava de ver Jesus a atuar. Eu imagino Jesus. Ele era, de acordo com os textos, igual a qualquer um de nós. Não me dá a ideia que Jesus fosse uma pessoa extraordinariamente bonita, de tal maneira que fosse assim tão atrativa, porque até os irmãos o rejeitaram. Portanto, seria uma pessoa absolutamente normal. Se ele tinha olhos azuis ou amarelos e um cabelo comprido e encaracolado como o põem, também não acredito nisso, porque isso não tem a ver com a figura judaica. Não tem a ver com a imagem. As imagens que nós temos de Jesus devem ser bem diferentes daquilo que é a verdade, do que era a fisionomia, o traço físico dele. E quando ele esteve no momento mais horroroso da vida dele, em que a Bíblia diz que não havia nele qualquer formosura para que o desejássemos, olhando nós para ele, até o repudiávamos, porque estava tão desfigurado quando chegou à cruz.
E na cruz ele foi maldito, falaram mal dele, foi provocado, foi ofendido. E ali estava Jesus. Jesus transmitiu a sua mensagem até à sua última frase. Está consumado. Isto é, está cumprido. E como Mel Gibson, eu sempre digo isto no seu filme, não é? A Paixão. Eu acredito piamente que do céu aquela lágrima caiu do próprio Pai. O momento mais duro da vida de Jesus não foi quando foi chicoteado, por causa do Evangelho. Não foi quando bebeu o cálice da nossa iniquidade, no Getsemane. Não foi quando o seu suor se transformou em gotas de sangue. Porque eu creio que o desfiguramento de Mel Gibson no filme já é muito próximo da verdade. Porque quando o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue, já ficou desfigurado ali. Porque ele não teve, ninguém lhe mandou, olha, venha tomar banho que é para ser condenado. Ninguém fez isso. O seu rosto, o seu corpo ficou em sangue. Porque diz a Bíblia que o suor, o sofrimento, a agonia fez com que os seus poros tirassem sangue. Minha senhora saberia explicar isso. Eu não. Mas foi o momento em que ele disse, Deus meu, porque me desamparaste. O momento em que ele sentiu a profunda dor do que a ausência do Pai. Parece que por um momento a Trindade se desligou. Não sei explicar, não sei falar sobre isso, mas sei as palavras que ele disse. E irmãos, e o Evangelho é a explicação do verdadeiro caminho que nos leva a Deus. O Evangelho é a mensagem do poder de Deus para a salvação de quem crê. E o que tu tens que fazer é isso, é mostrar o poder de Deus, não é o meu poder, nem o teu poder, é o poder de Deus que há no Evangelho, através da mensagem poderosa do Evangelho. Eu quero vos dizer que a mensagem do Evangelho continua a ter o mesmo poder que tinha quando Jesus caminhava sobre a terra. Porque a sua mensagem e a sua palavra, diz a Bíblia, não volta para trás vazia. E o Evangelho é o poder, diz a Bíblia, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer, e agora vem as condicionantes, e for batizado, será salvo. O batismo é uma confirmação de que eu recebo o Evangelho, mas o batismo é uma confirmação também de que eu quero seguir a verdade do Evangelho. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E depois a seguir ele diz o que é que o Evangelho também tem de poder sobre nós, não só de uma salvação, mas também de uma cura, libertação e restauração. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isto é o Evangelho. Igreja, o Evangelho ainda tem o mesmo poder. O poder não tem a ver com música na igreja, com a falar toda a gente línguas e todos a profetizar uns para os outros. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê. E com esse poder podemos curar, libertar e restaurar vidas. Amém? Nós, o que é que temos feito para podermos divulgar o Evangelho? A nossa missão é pregar, é curar, é libertar as pessoas. Em Mateus 4, 23, fala de Jesus que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do quê? O Evangelho de quem? Do reino. Porque tu pertences a um reino novo. Há pessoas que querem o Evangelho, mas querem o reino antigo. Querem viver no reino da mentira, dos palavrões, de roubar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Querem viver um cristianismo barato. Sabe o que é barato? Uma coisa barata não se dá valor. Esta água é maravilhosa. Em alguns países vale uma fortunazinha. Mas nós nem damos valor à preciosidade da água. Porque nos parece barato. É ou não é? E o Evangelho não foi barato. O Evangelho foi caro. Jesus pagou um preço altíssimo para mim.
E aqui temos o reino, o evangelho do reino. E nós temos que entender que reino é que nós pertencemos. Nós hoje estamos a ver, irmãos, como a Rússia e como um reino. O reino fala de um rei. Se nós estamos envolvidos no evangelho do reino, esse reino tem um rei, esse reino tem princípios, esse reino tem regras, esse reino tem... Só que é um reino de livre vontade. Eu vivo como eu quero, eu faço o que quero, eu ando para onde quero, eu obedeço se quero. E o próprio reino tem os princípios daquilo que é o resultado das minhas decisões. Claro que existem grupos evangélicos que pensam ligeiramente diferente do que eu estou a dizer, mas cada um é livre de pensar como quer. Diz que este evangelho do reino é para curar todas as enfermidades e moléstias do povo. Diz que Jesus andava a ensinar o reino. E ele deu-nos, como lemos no princípio, ele deu-nos a missão de evangelizar, de pregar o reino a quem nos rodeia. Eu não sei o que é que nós estamos a fazer. Irmãos queridos, nós precisamos de entender a nossa missão enquanto cristãos. Se tu és cristão, tu estás num reino diferente. O teu reino não é igual ao reino do mundo. Essa coisa de eu fazer o que eu quero e me apetece não pertence ao reino de Deus. Porque o reino de Deus diz que quem me quer seguir negue-se a si mesmo a cada dia, toma a sua cruz e siga-me. Há pessoas que se aborrecem porque, o pastor é muito exigente. Não é. É o reino. Agora nós estamos numa paródia aqui na comunidade. O meu querido não conseguiu ganhar a paródia. Estamos dando um docinho a quem chega antes da hora. Tu ganhaste? Foi batota. Foi batota. Eu vou ralhar com os porteiros. Estamos a dar um docinho, mas foi só hoje, não é? Eu disse hoje dar uma tolerância. Então quem chega a horas ganha um docinho. Não estou a dizer que vai ser sempre. Poderá acontecer que um dia destes ofereçamos um apartamento no Algarve. Nunca se sabe. Venha horas. Venha horas. Agora, na sexta tivemos o nosso evento dos homens. Foi fantástico. Alguém esteve connosco nos eventos dos homens? Quem teve? Eram 50 e picos homens. Pena que faltou tantos homens. E hoje se falta tanta gente também. E tivemos aqui, foi um evento diferente. O Paulo está de parabéns, fez um trabalho ótimo. Houve irmãos a dar testemunho, houve uma palavra de Deus. Foi sobre paternidade que nós falamos. E próxima sexta-feira, 20 e 30, é o evento das mulheres. Felizes para sempre. Dos casais, peço desculpa. Felizes para sempre. Que maravilha. Vai ser outro tempo fantástico. Amanhã, para os casais que querem ajudar, 20 horas pode estar aqui connosco. Vamos estar aqui às 20 horas para os casais que quiserem dar ideias, quiserem ajudar para podermos trabalhar a próxima sexta-feira. Depois vamos ter, cada sexta-feira, uma rede de homens, mulheres, jovens e casais. Vai ser algo que eu acredito que vai fazer a diferença. Por causa do quê? Permita-me. Porque é que nós queremos isto? Porque nós queremos que tu entendas o que é o reino e queremos que tu tragas pessoas para o reino. Porque a ordem de Jesus foi pregar o evangelho a toda a gente. Amém? E em todo lugar, como diz Atos após capítulo 1, e de pregar o evangelho por todo lado, desde Samaria, desde Jerusalém até aos confins da... Igreja, o que é que nós temos feito? Qual é a nossa percepção do reino? Em Lucas 7:22, diz que Jesus respondendo, disse-lhes: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Mas há muita gente que não quer nem pregar o evangelho aos pobres. Sabe porque é que Jesus disse que aos pobres é anunciado o evangelho? Até parece que Jesus tinha uma tendência para os miseráveis. Não, é porque os pobres não têm ninguém. E um pobre naquele tempo era um miserável. O nosso pobre de hoje tem roupa, tem comida, tem cama, tem televisão, tem telemóvel, bebe café e outras cositas mais.
É o pobre de hoje, aqui no conceito português. Naquele tempo era miserável, não tinha nada. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Irmãos, os pobres, como não têm nada, aceitam tudo. Sabia disso? Mas muitos aceitam de facto o Evangelho. Não é aceitam a esmola, não é aceitam aquilo que era a sua aflição. Muitos aceitaram Jesus, porque estão tão mal que quando alguém lhe anuncia esperança, ele recebe. Você veja, se uma pessoa estiver sem esperança para morrer, e se alguém chegar ao pé dela e disser, eu quero te dar uma mensagem, Jesus te ama e Jesus pode curar a tua doença. E se tu deres o Evangelho de forma plena, de forma correta, e se aquela pessoa deixar Deus entrar na vida dela, não só ela será salva, como ela poderá ser curada. E o problema é que nós não estamos a anunciar. Nós olhamos para uma pessoa a morrer e já achamos que não vale a pena. Se então for velha, já achamos que está para morrer, que já é velha. Você acha que Jesus pode curar velhos e novos? Ou é só para os novitos? O milagre é só para os novos? Jesus cura todos os que vêm a Ele. E a sua fé, a fé de cada um, fará com que o milagre aconteça. Mas o Evangelho tem que ser anunciado. O que é que tu estás a fazer para que os teus vizinhos recebam o Evangelho? Não é um Evangelho que eles aprenderam. Porque hoje toda a gente diz que é cristã, toda a gente fala que tem Jesus, toda a gente diz que sabe tudo. Mas viver o Evangelho é outro mundo. Não podemos ter vergonha do Evangelho. Muita gente vive o Evangelho com vergonha. Eu vou à igreja, mas ninguém sabe. Olha, é como alguns nos seus redes sociais anunciam a igreja dos outros todos, menos a da ICIR. Mas vêm todos à ICIR. Você já viu pessoas assim? Vamos fazer uma investigação gira. Abra os Facebooks da maioria dos que estão aqui. Publicam de toda a gente, menos da ICIR. É giro, não é? É engraçado. Falam das igrejas dos outros, menos da sua. Falam dos pastores que não são os seus, mas não falam do seu pastor. Falam bem dos irmãos das outras igrejas, mas não falam nada dos nossos. E se falam, alguns falam mal, que é uma coisa estranha. Irmãos, cuidado com o tipo de evangelho que nós andamos a fazer. Cuidado com o tipo de publicidade que nós fazemos uns aos outros. Porque o Evangelho, meus amados, não é para ter vergonha. Se tu tens vergonha de ICIR, procura outra igreja. Se tu tens vergonha de divulgar quem é o teu pastor, procura outro pastor. Mas vai para um lugar onde tu sentes feliz. Onde tu és feliz e serves com paixão. Porque se Deus não te impede de ir, eu também não vou impedir. Agora, o Evangelho é uma obrigação divulgá-lo. Divulga o Evangelho. Divulga a igreja onde tu fazes parte. Divulga os irmãos amados que tu tens. Divulga a tua família espiritual. Ai, mas há lá gente com defeito. Tudo bem, mas tu também tens defeitos. Eu tenho. Porque não vais encontrar uma igreja perfeita, nem um pastor perfeito. Só quando ele está ali a morrerzinho, ali pertinho da morte, é que ele consegue, às vezes, entrar à rasquinha. Prega o Evangelho. Divulga o Evangelho. Irmãos, faz-me uma confusão a igreja moderna de hoje, porque a gente fala do Benfica, a gente vai ao estádio do Benfica, a gente convida, a gente guerreia, a gente fala política, cada um tem uma cor política, e não divulga a sua casa, onde recebe Jesus, onde dá o seu dízimo, inclusive, onde abençoa a igreja, mas não fala da igreja, não fala de Jesus, não convida para vir fazer parte do reino de Deus. Você acha isso normal? Alô? Acha normal? Eu sei que está a picar um bocadinho a todos. Mas você acha normal eu amar a minha esposa e ignorá-la? Você acha normal eu dizer que amo a minha esposa e trato-a mal? Você acha normal eu ser casado com a minha mulher e andar a falar mal dela? E andar a bajular a dos outros? Ei, você acha normal
eu fazer parte de uma comunidade e não dizer a ninguém aonde eu vou? Porque quem seguia Jesus falava de Jesus, anunciava Jesus. E a igreja anuncia-se Jesus. Não é o pastor Paulo, tudo bem, mas atrai as pessoas a Jesus. Porque na igreja é onde nós falamos dele, onde nós partilhamos dele, onde nós oramos a ele, onde nós adoramos a ele, onde nós oramos em nome dele, onde os milagres acontecem em nome dele, onde a salvação é por causa dele, mas a mensagem é transmitida por ti e por mim. Porque essa é a tua obrigação. Não podemos ter vergonha. E Romanos 1,14 diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quando está em mim, estou pronto também a vos anunciar o Evangelho. E vós, os que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Não podemos ter vergonha, porque é este Evangelho que vai salvar quem nos rodeia. 2 Timóteo 1,8 diz: portanto, dizia Paulo para Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Por isso que eu tenho autoridade para falar da Icíria e de mim. Não tenhas vergonha nem de mim, que sou prisioneiro. Paulo estava preso e disse: Timóteozinho querido, meu filho amado, não tenhas vergonha porque eu estou preso por causa do Evangelho. Eu sou prisioneiro do Evangelho, porque o Evangelho gera problemas. O Evangelho na vida de muita gente gera perseguição. Muita gente tem perdas financeiras, pode ter perdas por causa do Evangelho. Quando tu és uma pessoa íntegra, honesta, tu és capaz de perder no negócio por causa da tua palavra, da honra da tua palavra, daquilo que te comprometeste. Amém? E às vezes, irmãos, olha, que eu não sei para onde vai o nosso mundo. Eu até sei, mas pronto. A gente não sabe, mas olha que é bem capaz de vir aí um tempo muito perseguidor. As coisas estão a virar. O mundo está a mudar. Mas o Evangelho não vai mudar. Pode mudar a forma de levar o Evangelho, pode mudar a estratégia de alcançar pessoas, mas o conteúdo vai se manter. Porque Deus diz: passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de mudar. Então não te envergonhes nem do Evangelho, nem de Paulo. Olha, Paulo dizia: não tenhas vergonha de mim. Olha, eu caso para dizer, não tenho vergonha do pastor Paulo, porque agora, ontem vi um realce lá de um vídeo, eu nunca sei dizer estas coisas, eu sou como a Danilo. Ó Danilo, nós... Então, como é que se diz? Diz lá, Danilo, como é que se diz? Reels. É? Não, é? O Rodolfo aprovou. Professor, como é que se diz? Reels. Reels. E estava um rapaz político lá do Brasil que foi lá falar lá no Senado sem terno. Não sei se alguém viu esse Reels. E ele foi sem terno e disseram que ele estava a ofender a Câmara. Aquela Câmara por não ter ido de terno. E ele pediu para mostrarem qual é a legislação que obriga a ir de terno. Não é? E alguns dizem assim do pastor Paulo: aquele antigamente as pessoas iam de fato. A minha mulher é que me obriga, que eu gosto imenso de fato. Mas hoje então já estava a nadar em suor. Se já estou todo a suar, imagino. Porque o fato é uma questão de respeito e de acordo com o Antigo Testamento, aquelas vestes, então tinha que vestir umas túnicas, não é? A túnica que era a mulher de Jesus, não é? A túnica. Tinha que vestir uma túnica. Não é? Para ser assim, aquelas vestes reais, sacerdotais, etc. Irmãos, a nossa unção, o poder que há em nós dado pelo Espírito Santo, a capacidade de ganhar almas e libertar vidas, a capacidade da igreja fazer aquilo que Jesus mandou, não tem a ver com vestes. Tem a ver com aquilo que sai de dentro de ti. O amor que sai de ti, o perdão que sai de ti, a restauração que há em ti,
o verdadeiro sentido do cristianismo cá dentro de ti. Como tu és para pacificar as situações que possam surgir difíceis. Porque hoje estamos a ver uma época, é uma época incrível. Dentro das próprias comunidades, guerras entre uns, divisões entre uns, ninguém aceita a palavra de ninguém, ninguém concorda com ninguém e o Evangelho sofre. Porque por causa de coisinhas nossas, as pessoas do mundo não recebem Jesus. Amados, é nossa responsabilidade anunciar o Evangelho e não ter vergonha do Evangelho. Anunciar o Evangelho é uma obrigação. Não é uma opção. A opção de pregar o Evangelho não existe. É opcional. Não, não é nada opcional. É imposta essa obrigação. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho nem que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Dizia Paulo. É uma obrigação anunciar o Evangelho. Foi uma ordem de Jesus anunciar o Evangelho. Jesus diz, ide, anunciai o Evangelho. Ide por todo o mundo, pregai às nações, ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho dito, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amados, pregar o Evangelho é uma obrigação. E olha o que diz Paulo ainda no versículo 16. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. O ai de Paulo, se eu não anuncio o Evangelho, eu estou a errar. Ai de mim. E por isso, se o faço de boa mente. Terei prémio. Olha, ele reconhece que pregar o Evangelho traz prémio. Mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada, logo que prémio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos. Veja o que Paulo diz, para ganhar ainda mais. E fiz-me de judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei. Mas se estiverem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. Paulo está aqui a dizer que é um camaleão. Sabe o que é um camaleão? Muda de cor conforme a pessoa que está com ele. Não é hipocrisia de murmuração uns com os outros. Não. Ele vai para a rua, com os judeus é judeu para ganhar os judeus. Vai para o pé dos bandidos, com os bandidos não é bandido, porque ele diz, com os sem lei está a falar, sem lei está a falar a nível dos judeus que ainda não conhecem Jesus, não é? Mas ele não está debaixo da lei lá de mosaica. Ele está debaixo da lei de Cristo, diz ele. Mas ele diz, eu fiz-me de tudo com todos. Está escrito. Eu não vou virar a gay para ganhar os gays. Mas eu vou poder estar com os gays para ganhar os gays. Ok? Eu vou poder estar com um bandido para ganhar um bandido. Eu vou poder estar com um alcoólico para ganhar um alcoólico. Ou não? Que evangelho é o nosso, exclusivista, com apartheids, com aquele grupo não, este grupo sim. Esta classe de pessoas sim, aquela não. Isso não é evangelho. Isso é o teu evangelho. Porque o Evangelho de Cristo é para a salvação de todos os que querem receber. Amém? Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Diz ou não diz? Ou seja, Deus diz, eu posso fazer o que eu quero, mas nem tudo o que eu quero me vai fazer bem. Agora a escolha é minha. Muitos consideram que falar de Jesus, do Evangelho, não é uma obrigação, mas isso é contrário à verdade do Evangelho, do Reino de Deus. Ó irmão, há uma declaração de Jesus que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Diz lá Mateus 24:14. E então virá o fim.
Toda a gente diz, estamos a chegar ao fim. O fim pode estar longe. O meu fim pode ser hoje e o teu pode ser daqui a 10 anos. Mas o meu fim, que seja chegar diante do papai e dizer: Pai, eu fiz o que tu mandaste. Não fui perfeito. Podia ter feito melhor. Não tive sabedoria em algumas áreas. Mas fiz o que me pareceu melhor. Eu não sei quantos de nós está no reino. Eu ultimamente não tenho feito, mas também nunca fui de fazer aqueles gráficos, aquelas coisas bonitas, para explicar cada um de vocês que há 2 reinos neste mundo. E não é possível. Já lá no salmista dizia, o próprio Josué dizia: até quando cocheareis entre 2 caminhos? O salmista diz que Deus aborrece a duplicidade de vida. Até quando? Queridos, o evangelho pregado aos ímpios é bom, mas destruir o evangelho entre o reino é pior, é grave, é destruidor. Quando tu promoves divisão no reino, porque a Bíblia diz que um reino não subsiste se não houver acordo. Quando tu não promoves a unidade do reino de Deus, quando tu não promoves a unidade da igreja, quando tu não promoves a própria igreja onde tu fazes parte, quando tu criticas tudo e todos, tu estás destruindo o reino. Sabias? Olha que hoje encontramos um sistema de restaurantes. A igreja é um restaurante. Eu vou onde eu gosto de comer. Mas a igreja não é um restaurante, irmão. A igreja é a tua casa. A igreja, que são pessoas, não é... Mas nós somos família. E a Bíblia fala do aprisco. A Bíblia fala de que nós temos que fazer parte do aprisco. A Bíblia fala que o pastor tem que dar contas das vossas almas. Sabia disso? Eu sou responsável por ti. Quer tu gostes ou não. Queridos, o que é que tu estás a fazer dentro do reino para promover este reino, onde faz parte a tua casa, a igreja, onde tu és essencial para que a igreja cresça, para que o reino aumente, para que Jesus seja glorificado por tua causa. Porque quando eu promovo o reino de Deus, por minha causa, há alegria nos céus. Se tu trazes uma vida a Jesus e essa vida é salva, por minha causa, há alegria nos céus. O evangelho do reino vai ser pregado até o fim. Mas que eu faça parte desta grande evangelização. Eu não sei quantos de nós já se entregou a Jesus. Já disse: eu quero fazer parte. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer parte do reino. Eu quero fazer parte. Eu quero este evangelho não só para mim, mas para falar aos outros. Eu não sei quantos de nós quer fazer parte de algo grandioso. Fecha os teus olhos no lugar onde tu estás. O meu sonho de igreja, ouça que pode chocá-lo. O meu sonho de igreja é ter os políticos nesta casa, é ter os ricos nesta casa, é ter os que vieram da miséria nesta casa, é ter ex-prostitutas, ex-gays, ter ex-tudo, mas também saber receber quando eles chegam e saber ajudá-los. Porque para ser ex, já foi antes aquilo que era. Para ser ex-ladrão, já foi ladrão. E nós temos que saber acolher um ladrão. Para ter uma família bonita, hoje, se calhar, já foi uma família bem difícil. E o que nós estamos dispostos a fazer para que a igreja em Orém e em Fátima possa desenvolver o seu ministério da forma bíblica, conforme o Evangelho ensina. O que estamos dispostos a fazer? O que estamos dispostos a fazer pelas pessoas novas, pelos jovens? Baixa um pouquinho. Pelos jovens, o que estamos dispostos a fazer pelos idosos deste concelho, o que estamos dispostos a fazer pelas pessoas corruptas e mentirosas, o que estamos dispostos a fazer pelos santos da igreja. Diga santos, porque eu acredito numa igreja santa.
Eu acredito numa igreja pura. Eu acredito em Apocalipse 22 que diz: quem é santo, santifique-se ainda. Eu acredito, mas também acredito que nós temos que olhar para os que não são, para os ajudar a serem. Essa é a missão da igreja. E se cada pessoa que entra, que é errada, nós nos afastamos dela. Há dias entraram indianos nesta casa. 4 ou 5. A Nadik trouxe-os e entraram. E depois eu achei estranho, alguém me veio dizer qualquer coisa. E eu acho que eles ficaram a desconfiar que eu estava a desconfiar deles. Vocês entendem? E eu nunca, se eu os vi, já não os conheço. Mas fiquei com peso no coração. Porque eles acharam que eu estava a desconfiar deles. E nós temos de ser sábios para lidar com as pessoas que estão diferentes de nós. Imigrante que estás aqui, não estás aqui para ganhar dinheiro. Não estás aqui porque estás habituado a ir ao culto ao domingo de manhã. Estás aqui para pregar o reino, ensinar o reino, trazer pessoas para o reino, pregar o Evangelho de Jesus. Não estás aqui por outra razão. Vamos nos levantar, olhar uns para os outros com amor. E há pessoas que discutiram, que zangaram-se, que não gostam uns dos outros. Mas vamos parar, vamos olhar, vamos abraçar, vamos dizer: eu te amo. Porque no céu só entra quem perdoou. Só entra quem lutou pela paz. No céu não vai entrar pessoas zangadas uns com os outros. Vamos levantar nossas mãos. Começa a falar com o Pai nesta manhã. Fala com o Pai, diz: Deus, perdoa-me. Faz a tua oração. Deus, eu quero fazer parte deste reino. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero viver desta forma. Oh Pai, em nome de Jesus. Eu não sei se nesta manhã alguém quer entregar sua vida a Jesus. Quer entregar o seu coração a Jesus. Ou de quem sabe esteve longe de Jesus e agora quer voltar para Jesus. Alguém quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Alguém nesta manhã quer entregar? Baixa, vamos todos baixar, mas ninguém abre os olhos. Talvez tu tenhas estado longe de Deus. Talvez não tenhas sido fiel. Mas hoje queres mudar essa história. Levanta a tua mão, eu quero orar pela tua vida. Mais alguém quer levantar a sua mão nesta manhã? Pai, tu estás vendo os braços que estão no ar. Eu peço que o teu Espírito possa trazer cura, libertação, restauração sobre a sua vida. E que esta seja a hora de libertação completa, de salvação. Perdoa os pecados, Pai, destas vidas. Ajuda para que haja verdadeiro arrependimento. Para que verdadeiramente as pessoas possam, estes amados possam caminhar contigo neste reino. Em nome de Jesus. Amém.